Olá, eu sou Ronaldo Fernandes e hoje o mercado foi bem agitado, viu? Super alta para as commodities agrícolas lá fora, mais de 1% para soja, para milho e super queda para B3 dentro do mercado nacional. Vamos entender o que aconteceu para fazer esses movimentos e o que está por vir, o que a gente pode esperar pelo menos durante essa semana logo depois da nossa vinheta. Eu já quero começar pedindo favor para você. Se você se interessa pelo mercado de soja, milho e dólar, considere se inscrever no Instagram, no YouTube, deixa o seu comentário, curte e compartilha com alguém, que é muito importante para a gente continuar produzindo esse material e aprimorando também. Se você tem sugestão, olha, eu me interesso por esse assunto, mas o conteúdo de vocês não está me agradando não. Deixa a sua sugestão, pode ficar bem à vontade, que a gente vai fazer o máximo esforço para melhorar e atender da melhor forma possível para te ajudar aí na sua decisão de comercialização. O mercado hoje foi bastante agitado, sobretudo por causa do movimento lá fora. A gente teve mais de 1% de alta para a soja, mais de 1% de alta para o milho. Todas as commodities agrícolas ali foram na cola, trigo também subiu bastante, só que na B3, no mercado interno, não foi no mesmo nível, foi bem diferente, foi uma queda muito forte. Uma das razões que levou essa alta, ela pode devolver amanhã, que é porque se tinha o receio de que as tempestades de neve que estão acontecendo nos Estados Unidos, aconteceu no final de semana, os mapas mostraram também hoje continuidade, inclusive até amanhã, o receio era de que essas tempestades podiam atrasar o ritmo do plantio. Só que no finalzinho do dia hoje a gente viu que não, a gente já vai conversar disso. Mas antes, vamos dar uma olhada nos movimentos das exportações dentro aqui do nosso mercado nacional. Brasil. Exportação de soja muito forte, 7,5 milhões de toneladas, sobretudo a de milho também muito forte. Mas não deu nem 1 milhão de toneladas, 300 mil toneladas é nada, é muito pouco. Mas se a gente olhar para abril, é um volume expressivo. E aqui tem uma coisa interessante, quando a gente olha para o line-up, que são os navios que estão nomeados ali para serem carregados durante todo o mês, o line-up tem um abril menor do que o SECEX já informou. Para o milho, o line-up nomeou 186 mil toneladas e o SECEX está dizendo que tem ali mais de 300 mil toneladas já embarcadas. Quando acontece isso, não é que o line-up está errado não. Na verdade, o line-up ele é até mais confiável do que o SECEX. Quando acontece isso, isso indica, a gente também não pode afirmar com certeza, de que haviam lançamentos atrasados. Isso pode ser navio que carregou no mês passado e só está sendo lançado agora, porque ainda tem uma burocracia, ainda é um processo que precisa se aprimorar, precisa se digitalizar ainda mais. Já melhoramos bastante, mas ainda tem espaço para melhorar muita coisa. Então aí a gente vê essa diferença de line-up e SECEX. Inclusive, para quem faz parte da nossa consultoria, quando recebe o line-up, recebe até essa comparação. Se você olhar lá nos históricos, a gente mostra quando o line-up vem cheio em relação ao SECEX. Só que essa diferença não quer dizer que o line-up está errado. Essa diferença quer dizer, sugere que tinha navio que não foi lançado ainda. E se você não está na consultoria, deixa o seu comentário. Olha, eu quero receber a consultoria de vocês. Já vou adiantando aqui que você pode pedir um período de graça ali só para você fazer uma degustação e depois se avaliar se faz sentido para você ou não. Mas voltando aqui, a gente tem 15 milhões para soja e 186 milhões para o milho. Só que a gente já viu que o milho já superou esse volume, indicando que vai ser um abril forte. Então o line-up coloca ali uma barreira, olha, a gente não vai esperar um volume que a gente viu para o milho do mês passado, acima de 1 milhão de toneladas, mas a gente pode esperar um volume considerável. Esse gráfico e essa tabela que você está vendo aí na tela, ela está pequenininha, mas você dá um zoom, dá um print aí na tela e dá um zoom, mostra a força da exportação do milho em 2023. Em março, a gente exportou mais de 1 milhão de toneladas. E esse é um volume expressivo para março, porque a média de março é 141 mil toneladas. Olha o gráfico embaixo para você ver essa linha vermelha, que é a linha de 2023. A gente está caminhando acima de todos os anos nos últimos 5 anos. Então, tem-se um grande movimento de exportação de milho ainda. Mas o mercado interno está bem difícil, as trades estão colocando o preço lá embaixo, não estão pegando muito volume. É que o mercado interno, o mercado brasileiro interno, recuou e as trades fecharam muito negócio. Então, a gente acredita aqui na Royal Rural que esse efeito pode vir de uma vez só que lá no segundo semestre, tá? E aí quando a gente vai dar uma olhada para a mesma tabela na soja, é até interessante você ver que a barriga do milho, no período que o milho vai lá para baixo, é justamente no período que a soja tem mais volume.
A média de exportação de soja em abril são cerca de 12 milhões de toneladas. Nosso maior volume foi em 2021, 16 milhões de toneladas. Você lembra que lá teve atraso na colheita por causa do excesso de chuva. Então, 15 milhões de toneladas que o line-up está apontando é um grande volume. Eu estou falando bem rapidinho porque a gente tem muita informação para colocar num vídeo que é muito curto. Então, ouve de novo o vídeo aqui se alguma coisa não ficou claro, ou então deixa nos comentários, você falou informação aí que não ficou muito entendida não. Bom, vamos olhar o que foi que o USDA, o USDA, como a gente chama no Brasil, informou de evolução de plantio. E o que chama a atenção é a soja. Olha, muita gente divulgou dado errado para você, viu? Falando que o USDA tinha divulgado 4% de área plantada, 8% de área plantada. Acho que o pessoal fez um Ctrl+C, Ctrl+V errado aí. Foram 4% de avanço no plantio de soja. Semana passada era 0%, a média é de 1%. E é sim um avanço. Por isso que eu disse lá no início que a alta que a gente viu durante o dia de hoje, ela pode ser devolvida amanhã, porque a alta era esse receio. Está tendo neve e vai ter dificuldade do plantio avançar. E aí veio o relatório do USDA dizendo não, o plantio avançou até acima do esperado. E aí os estados que estão avançando bem na soja, a gente tem aí Michigan, a gente tem Nebraska, que são estados até que têm uma expressiva produção de soja. Quando a gente olha para o milho, também teve um avanço grande, 8% de área plantada nessa semana. E o que chama a atenção, o Texas, ele sempre começa primeiro, mas o Texas não tem uma representatividade muito grande. Ele é ali cerca de 2%, 3% da área total de produção. Mas se você pega Iowa, Illinois, também estão bastante avançadas. Então, essa divulgação de hoje, gente, ela é muito importante, ela está mostrando que todo mundo duvidou, o mercado não esperava que o plantio americano ia se avançar rápido justamente por causa da neve. Tinha uma grande quantidade de neve, o degelo dessa neve também atrapalha bastante, teve tempestade de neve, mas o que o USDA trouxe é que teve também avanço de área plantada. Bom, nem tudo são notícias ruins não, tá? A gente... antes até de falar da notícia boa da soja, eu vou fazer uma pausa aqui, igual o Jequiti, que aparece na tela, pedir aqui no meio do vídeo para você deixar a sua curtida, deixar o seu comentário e compartilhar, que isso ajuda bastante a gente. A notícia boa para a soja, que também colaborou para esse movimento de alta, foi os dados do NOPA, o esmagamento americano. Uma alta dos últimos 15 meses que não se via esse movimento forte de alta. E é o nível mais alto do mês de março, superando até o recorde de 2021, que foi no mês de dezembro. Foram 185 milhões de bushels de soja esmagada, mais de 5 milhões de toneladas. Isso representa um crescimento de 12% em relação à soja que foi esmagada em fevereiro. Então mostra que o mercado americano está bastante ativo, bastante demandado. Muita soja sendo consumida em solo dos Estados Unidos. Então isso colaborou, pode ser que a soja ela não sinta tanto uma queda justamente não só por causa do plantio avançado, mas justamente por causa da demanda forte que esse relatório mostrou hoje. Bom, um assunto que hoje quase que o radar não sai, viu, porque muita gente ligando para mim aqui, perguntando, olha, o Lula lá na China, aquela conversa de que ele quer se deslocar do dólar, e aí surgiram muitos áudios na internet dizendo assim que a Bolsa de Chicago não vai ser mais a referência, porque o Lula quer negociar na moeda local, fazer negócio com Xi Jinping em reais ou em ian, vai perder Chicago, isso aí, pessoal, e o estranho é que essa notícia correu de que a soja brasileira ia abandonar Chicago, ia ser ruim para o mercado brasileiro caso isso aconteça. Vamos lá. Vamos imaginar que isso realmente é verdade. Vamos imaginar que a China tem interesse de negociar com o Brasil para pagar direto em ian, para pagar ou em real, na nossa moeda local. Bom, isso seria porque a China está com uma dependência grande de soja dos Estados Unidos e do Brasil. Você sabe que a China ela produz cerca de 18 milhões de toneladas e ela consome mais de 100 milhões de toneladas. Então, mais de 80% da soja que a China consome, ela tem que importar. Isso faz uma pressão inflacionária muito grande para o mercado chinês. Então, a China já faz muitos anos que ela quer perder essa dependência de buscar soja lá fora. E esse ano,
notícias de que o Brasil ia atrasar a colheita, fez com que a China migrasse para o cenário americano, comprasse soja dos Estados Unidos. Lembra lá em 2021, quando o Brasil realmente atrasou muito a colheita da soja? A China ela não foi para os Estados Unidos, ela esperou o Brasil e ela teve um prejuízo muito grande com isso. Então esse ano, em vez de eles esperarem o Brasil e pagar para ver se realmente tinha atraso ou não, ela foi comprar, né, nos Estados Unidos e criou uma dependência muito grande com a soja americana, tudo que o chinês não quer. Então o Lula indo para a China, de certa forma não, de todas as formas é bom para o Brasil para dizer para a China, volta a comprar a soja brasileira, volta lá para o solo brasileiro que a gente tem capacidade de te atender. E é o que a China quer, sair da dependência dos Estados Unidos. O problema é que o chinês só olha preço agora. E aí o preço na competitividade, se o preço dos Estados Unidos for mais interessante, ela vai para lá. Mas essa história de Chicago sair de ser referência da soja internacional, o Brasil negociar direto, isso não seria ruim não, porque isso só mudaria a paridade. A paridade ela tem que ter a conversão do dólar e aí a gente faria a conversão do ian, faria direto em reais e aí o prêmio subiria. Bom, isso é tudo especulação, eu preciso dizer para você que a gente não acredita que isso vai acontecer, tá? Caso aconteça, que é uma probabilidade muito baixa, isso iria demorar bastante até se ajustar, mas eu preciso de chamar uma atenção aqui extremamente, uma barreira para esse assunto. Foi isso que aconteceu com a Venezuela, só que não na soja, no petróleo. A Venezuela vendeu petróleo direto para a China sem passar pelo dólar, recebeu ali no dinheiro chinês e aí os Estados Unidos embargou o petróleo venezuelano e foi aí que começou aquela quebradeira, aquela crise inflacionária na Venezuela. Então, caso o Brasil quebre essa linha de exportação, que você faz tudo em dólar, é aquele sistema SWIFT, não vou me alongar muito nesses detalhes, mas caso o Brasil quebre, corre a chance de sofrer o embargo dos Estados Unidos. A China, ela é extremamente importante para a nossa balança comercial. É o principal comprador do Brasil. A balança comercial com a China é extremamente saudável, mais de 20 bilhões positivo. Só que a China sozinha, ela não vai sustentar a gente. E a gente ficaria dependente de um único parceiro ali. Então, não é saudável o Brasil receber um embargo, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, a probabilidade de que isso aconteça é extremamente baixa de que os Estados Unidos entre ali, de que o Brasil e a China entrem ali na negociação direta, substitua Chicago. Caso aconteça, a gente não enxerga isso com maus olhos, não. A gente enxerga que a China está interessada em comprar toda a produção de soja brasileira. Provavelmente o que nós podemos ver é a China descolando dos Estados Unidos e vindo mais para o mercado brasileiro, já que ela entende que o Brasil tem capacidade de atender a sua demanda. O problema é que notícias de que está atrasado a soja, a colheita atrasou, isso não é mais favorável. Lá em 2021 isso foi favorável, fez o preço da soja subir. Agora não, agora faz com que os nossos compradores olhem para outros fornecedores. Então é importante a gente dizer, olha, China, pode vir comprar no Brasil que a gente tem capacidade de te atender. Bom, caso você tenha escutado isso aí, eu quero pedir para você deixar aí no comentário o que você ouviu a respeito desse assunto, se ouviu mais detalhes que eu não estou trazendo aqui, se concorda com essa nossa visão ou discorda, fique à vontade para deixar aqui o seu comentário, a gente vai tentar responder tudo, vai tentar não, a gente vai responder todo mundo que falar com a gente aqui. O radar, ele é um boletim rápido, eu até me estendi bastante aqui porque fazia tempo que a gente não gravava, mas o radar ele é um resumo. Caso você queira os detalhes de como é que a gente enxerga o movimento para a soja, enxerga o movimento do milho e do dólar, inclusive você está vendo aí que Chicago subindo e soja caindo, porque o que está pesando bastante é o fator dólar e o fator prêmio. Caso você queira mais detalhes, a gente manda todos os dias de manhã um áudio para os nossos clientes, deixa um comentário para a gente ou manda direto no ADM aí do Instagram, ou no próprio comentário do YouTube, olha, eu quero receber a sua consultoria, eu quero fazer a degustação. É um período que você não paga nada e lá no final você vê se faz sentido para você. Mais uma vez, deixa o seu comentário e muito obrigado se você ficou até aqui. Até mais.